Isto é o que as pessoas chamam de Ozempic da natureza e custa menos de 10 cêntimos por dia. Nos dias de hoje, vivemos uma autêntica febre global em torno de medicamentos injetáveis para perda de peso que custam centenas de euros e muitas vezes vêm acompanhados de efeitos secundários complicados. Mas a verdade é que este pó humilde, a cascade de psyllium, pode ser a ferramenta mais poderosa que você alguma vez vai introduzir na sua rotina de saúde. Muitos de nós em Portugal procuramos soluções que sejam simultaneamente baratas e eficazes. E é exatamente isso que este superalimento oferece. No vídeo de hoje, eu vou levar você numa viagem detalhada pelo interior do seu próprio corpo. Vamos descobrir o que acontece realmente quando você consome psyllium todos os dias durante 30 dias. 90 dias e até 180 dias. Esqueça a ideia de que isto é apenas mais um suplemento de fibras comum. Estamos a falar de um arquiteto biológico que tem a capacidade de remodelar o seu metabolismo, a sua digestão e a forma como seu cérebro processa a sensação de fome. E eu vou mostrar como esta substância se transforma dentro de si e como ela comunica com o seu sistema nervoso para dizer ao seu cérebro que você está satisfeito. Vamos explorar os benefícios que surgem em cada fase dessa transformação. Desde a regularidade intestinal que você talvez não sinta há anos, até a redução drástica do colesterol e a estabilização do açúcar no sangue. O meu objetivo é que você entenda não apenas o que tomar, mas como tomar da forma correta, para que o seu médico fique boquiaberto no seu próximo check-up de rotina. Mas atenção, existe um detalhe crucial que quase toda a gente ignora. No final, eu vou explicar o erro fatal que 90% dos utilizadores comete. É um erro simples, mas que tem o poder de cancelar todos os benefícios que acabei de mencionar e pode até fazer com que se sinta pior. Se você quer transformar sua saúde e ver a sua cintura diminuir sem depender de químicos caros ou toxinas, este conhecimento é obrigatório para si. Vamos começar agora pelo primeiro dia, porque as primeiras 72 horas representam o momento crítico em que a grande maioria das pessoas desiste de todo o processo antes mesmo de colher um único benefício real, apenas algumas horas após a sua primeira dose. A casca de psyllium começa a atrair água de forma magnética para dentro do seu estômago. Essa substância vegetal tem a capacidade extraordinária de expandir até 50 vezes o seu volume original. Dentro de si, ela forma um gel espesso e macio, que inicia uma viagem lenta e constante por todo o seu trato digestivo. Por causa desta expansão física, é muito provável que você sinta uma sensação de estômago cheio quase de imediato. Eu próprio sinto isso sempre que começo, mas aqui reside a parte que ninguém costuma avisar nos rótulos. Os dias de 1 a 3 são o que eu classifico como a fase feia. Durante este curto intervalo, é perfeitamente normal que sinta algum inchaço abdominal ou uma produção extra de gases. Suas idas à casa de banho podem tornar-se estranhas ou apenas diferentes daquilo que é o seu padrão normal. Devido a este desconforto inicial, cerca de 90% das pessoas abandonam o tratamento ao fim de 2 ou 3 dias por acreditar erradamente que o psyllium não funciona ou que lhes está a fazer mal. No entanto, o que eu quero que você entenda é que este inchaço é, na verdade, um sinal biológico muito positivo de que o seu intestino está, finalmente, a responder. As suas bactérias intestinais estão simplesmente a tentar ajustar se há algo que não recebiam há demasiado tempo, que é a fibra natural verdadeira. Este período de adaptação costuma dissipar se ao fim de uma semana, embora para algumas pessoas com sistemas mais sensíveis possa demorar até 2 semanas enquanto o microbioma se equilibra. Assim que esta fase passa, as suas idas à casa de banho tornam-se previsíveis e muito mais fáceis. Por outro lado,
Existem pessoas que não sentem absolutamente nada nos primeiros dias, frequentemente. Essas são as pessoas que possuem os microbiomas mais debilitados e pobres, onde as bactérias estão tão em desequilíbrio que mal conseguem processar a fibra inicial, quer sinta muito ou sinta pouco. A minha recomendação é que se mantenha fiel ao plano. Estes primeiros dias não representam o destino final, são apenas o preço do bilhete de entrada para sua nova saúde. Não tenha medo, pois este é o processo necessário para fazer uma limpeza profunda na sua casa biológica e preparar o seu organismo para as transformações incríveis que estão prestes a acontecer. À medida que entramos na segunda semana, algo muito especial começa a acontecer. Nosso sistema hormonal, a sua digestão já está a funcionar de forma mais fluida e o seu corpo começa a aceitar a fibra como uma aliada. Agora, Amadiado. Psyllium vai além da mecânica intestinal e atinge o seu cérebro de uma forma que poucos suplementos conseguem fazer. Lembra-se daquele gel espesso que mencionei anteriormente? Quando esse gel se expande no seu estômago, ele exerce uma pressão física e constante contra as paredes gástricas. No interior dessas paredes existem sensores especializados chamados receptores de estiramento. Estes sensores captam a pressão do gel e enviam uma mensagem imediata de saciedade ao seu cérebro através do nervo vago, que é a principal via de comunicação entre o seu sistema digestivo e o seu comando central. Mas isso é apenas metade da história. O verdadeiro segredo que tornou o Psyllium um fenômeno de popularidade é a sua capacidade de estimular a libertação de uma hormona chamada GLP-1. Se este nome lhe soa familiar, há uma boa razão para isso. A GLP-1 é exatamente a mesma hormona que os medicamentos caros, injetáveis, como o Ozempic, tentam imitar de forma artificial. Ao tomar este pó, que custa apenas alguns cêntimos, você está a incentivar o seu próprio organismo a produzir esta hormona de forma natural e equilibrada. A GLP-1 dá ordens diretas ao seu cérebro para parar de comer, retarda a velocidade com que os alimentos abandonam o estômago e melhora drasticamente a forma como as suas células respondem à insulina. Isto é um detalhe fundamental para nós, em Portugal, pois a nossa cultura é muito rica em hidratos de carbono. Pão fresco e doçaria tradicional, todos sabemos como é difícil resistir àquela vontade incontrolável de comer um doce ou um lanche pesado à meio da tarde. Essa vontade é geralmente alimentada por picos e quedas bruscas de açúcar no sangue. O gel de Psyllium atua como uma rede de segurança, fazendo com que o açúcar de cada refeição entre na sua corrente sanguínea de forma muito mais lenta e gradual. Quando seu nível de açúcar no sangue deixa de andar num carrossel de altos e baixos, aquele sinal de desejo frenético por comida no cérebro começa finalmente a calar-se. As investigações científicas comprovam que esta estratégia entrega resultados sólidos. Estamos a falar de uma redução média de 30% na sensação de fome durante todo o dia. Além disso, o simples hábito de consumir o Psyllium 30 minutos antes de se sentar para jantar pode reduzir o consumo de calorias nessa refeição em cerca de 17%. O mais fantástico é que isto acontece de forma automática. Você não está a gastar a sua força de vontade em dietas restritivas. Você está simplesmente a mudar a sinalização química do seu corpo. Em vez de uma agulha e de um custo financeiro elevado, você está a usar uma solução da natureza para reprogramar o seu apetite. Este novo estado de equilíbrio é o que vai permitir que você se sinta no controle das suas escolhas alimentares, com o apetite estabilizado e o açúcar no sangue sob controle. O seu corpo prepara-se agora para realizar uma limpeza profunda noutro local vital. O seu sistema circulatório. Quando chegamos ao final do primeiro mês, algo profundo está a acontecer na química do seu sangue. Algo que vai deixar o seu médico de família genuinamente surpreendido na próxima consulta para
entender o que se passa. Imagine o seu fígado como o centro de gestão de resíduos do seu corpo. O fígado utiliza o colesterol, que circula no seu sangue, para produzir substâncias chamadas ácidos biliares, que são fundamentais para digerir as gorduras que você come. Num cenário normal, o seu corpo é extremamente eficiente e recicla estes ácidos repetidamente, reabsorvendo-os quase todos de volta para o sistema. No entanto, o gel de psyllium, que agora habita o seu trato digestivo, atua como uma armadilha biológica. Esse gel agarra-se aos ácidos biliares e impede que eles sejam reciclados, arrastando-os para fora do seu organismo através das fezes. Este processo cria uma situação de urgência para o seu fígado, que subitamente se vê sem os recursos necessários para a digestão. Para resolver este problema e produzir novos ácidos, o fígado é forçado a retirar quantidades massivas de colesterol LDL da sua corrente sanguínea. É como se você estivesse a forçar a sua fábrica interna a consumir as reservas de gordura acumuladas para manter a operação a funcionar. Pense nisto como a limpeza profunda de um armazém de mercadorias antigas. Os ácidos biliares são os artigos que estão parados nas prateleiras. A ocupar espaço, o psyllium é o serviço de limpeza que os retira do armazém e o colesterol no seu sangue é a matéria-prima bruta que o fígado tem de usar para repor o que foi levado. Esta é uma estratégia de limpeza interna que funciona 24 horas por dia, sem que você precise de fazer qualquer esforço consciente. Os dados científicos que sustentam este efeito são impressionantes e trazem esperança para quem luta contra os valores altos nas análises de rotina. Uma análise detalhada de 28 ensaios clínicos diferentes demonstrou que o uso regular desta fibra provoca uma queda média de 13 mg por decilitro no mau colesterol. Em Portugal, onde as doenças cardiovasculares e os infartes continuam a ser uma preocupação central para as famílias, este é um ganho de saúde extraordinário, que pode mudar o curso da sua longevidade. Para quem já toma medicação crônica para o colesterol, o impacto pode ser ainda mais revolucionário e encorajador. Um estudo publicado no prestigiado Jornal de Medicina Interna JAMA revelou que adicionar psyllium à rotina diária de quem já consome estatinas produz exatamente o mesmo efeito que duplicar a dose do medicamento químico. Isto significa que você pode alcançar resultados potentes para a sua saúde cardiovascular com metade da medicação, reduzindo assim o risco de sofrer com os efeitos secundários habituais, como as dores musculares ou o cansaço. É uma forma natural, segura e barata de proteger o seu coração, limpando silenciosamente o seu sistema circulatório. Mas a revolução que está decorrendo dentro de si não se limita apenas às gorduras e ao colesterol, pois agora açúcar no sangue e a perigosa resistência à insulina. Ao entrarmos no segundo e no terceiro mês de consumo diário, a transformação interna torna-se o psyllium vai focar-se com toda a sua força num problema que afeta milhões de pessoas e que é a base de muitas doenças degenerativas. O descontrole do visível, onde mais importa, nos seus níveis de açúcar no sangue. Se você tem mais de 50 anos, sabe que a hemoglobina glicada, ou o marcador A1C, é um dos números que mais preocupa o seu médico nas consultas de rotina. Este indicador mostra como tem estado o açúcar no sangue nos últimos meses e é o termômetro fiel para detectar o risco de diabetes. Com o uso contínuo da casca de psyllium, os resultados clínicos mostram uma mudança que muitas vezes parece impossível de alcançar apenas com dietas tradicionais. Num ensaio clínico muito rigoroso, os participantes viram seu marcador A1C caíram, ponto inteiro em apenas 8 semanas. Eles começaram com valores preocupantes de 8,5 e baixaram para 7,5. Para quem não está familiarizado com estes números, uma queda de um ponto inteiro em tão pouco tempo
é algo que normalmente só se consegue obter através de medicamentos químicos fortes e dispendiosos que são receitados para diabetes tipo 2. Mas aqui estamos a falar de um pó natural e acessível que você pode comprar em qualquer loja de produtos saudáveis ou ervanar em Portugal. Outro fator determinante para a sua saúde a longo prazo é a resistência à insulina. Imagine que a insulina é a chave que abre as portas das suas células para que o açúcar possa entrar e ser transformado em energia. Quando você tem resistência à insulina, as fechaduras estão encravadas e o açúcar acumula-se no sangue, inflamando o seu corpo e favorecendo o armazenamento de gordura abdominal. Um estudo controlado descobriu que o consumo isolado de casca de psyllium foi capaz de reduzir a resistência à insulina em 33%. No entanto, o dado mais espetacular surge quando combinamos este hábito com pequenas mudanças de estilo de vida, como as que eu costumo ensinar por aqui. Nesses casos, o número de redução da resistência à insulina saltou para os 58%, com efeitos reais a surgirem logo a partir das primeiras 2 semanas de uso. Se o seu médico o tem alertado para o fato de estar num estado de pré-diabetes, ou se sente que o seu metabolismo está cada vez mais lento e teimoso. A casca de psyllium é literalmente o colete salva-vidas mais barato e seguro que você pode encontrar no mercado atual. É uma solução que protege os seus órgãos internos, reduz a inflamação e dá ao seu pâncreas o descanso de que ele tanto precisa. O mais fascinante nisso tudo é que o psyllium parece ter uma inteligência própria. Ele funciona ainda melhor quanto pior estiver a sua saúde, no momento em que começa. Ao contrário de muitos suplementos que só funcionam em pessoas que já são saudáveis, no caso desta fibra vegetal, quanto mais altos forem os seus balança e a fita métrica começam finalmente a contar a história completa da sua transformação física. Investigações científicas que analisaram dados de valores de colesterol e açúcar, mais visível e dramática será a melhoria. Chegamos agora à janela de tempo entre os 3 e os 6 meses. E aqui que vários grupos de pessoas que consumiam o psyllium antes das refeições revelaram resultados muito interessantes. Estamos a falar de uma perda de peso, média de cerca de 2 quilos, e de uma redução de cerca de 2,5 centímetros na circunferência da cintura. À primeira vista, 2 quilos, em alguns meses, pode não parecer uma mudança dramática, mas é fundamental que você entenda a qualidade dessa perda. O psyllium não funciona como um queimador de gordura químico ou um termogênico agressivo. O que ele faz é realizar um autêntico reset metabólico ao remover as condições que obrigavam o seu corpo a armazenar gordura em primeiro lugar, ao eliminar os picos de insulina, ao travar as quedas bruscas de açúcar no sangue e ao silenciar aquela fome descontrolada que nos faz comer em excesso. O seu corpo sente-se finalmente seguro para libertar as reservas de gordura acumuladas. É um processo constante, revolução invisível a acontecer no fundo do seu sistema digestivo. Durante todo este tempo, as suas bactérias intestinais têm estado num processo profundo e sustentável, muito semelhante ao que os medicamentos de luxo prometem, mas de forma totalmente biológica. Além do que você vê no espelho, há uma de remodelação. Estudos mostram que o psyllium aumenta a presença de bactérias benéficas e expulsa as estirpes prejudiciais, chegando, em alguns casos, a quadruplicar o número de micro-organismos bons no seu ecossistema interno. Isto é vital porque essas bactérias influenciam diretamente a forma como você metaboliza cada garfada de comida e quanta energia consegue extrair dela. Mas talvez a mudança mais surpreendente que os meus seguidores relatam nesta fase é a melhoria no estado de espírito e na clareza mental. Existe uma ligação direta e poderosa entre o seu intestino e o seu cérebro, conhecida como o eixo cérebro-intestino. Sabia que cerca de 90% da serotonina do seu corpo
a substância química responsável por regular o seu humor, a sua motivação e o seu bem-estar geral, é produzida precisamente no seu intestino quando você limpa o seu ambiente interno e equilibra a sua flora intestinal. O seu corpo começa a produzir estas hormonas de felicidade de forma muito mais eficiente. É por esta razão que tantas pessoas sentem um aumento notável na energia diária, uma estabilidade emocional maior e o fim daquela sensação de cansaço mental ou nevoeiro cerebral que nos faz sentir perdidos durante o dia. Ao cuidar da sua base digestiva, você está a dar ao seu cérebro as ferramentas necessárias para funcionar com a máxima performance. Você sente-se mais leve, mais focado e com uma vitalidade que talvez tenha esquecido que era possível recuperar. Essa transformação profunda de 6 meses, expliquei até aqui, só vai funcionar realmente se você fizer o processo da forma correta. E a verdade é que a maioria das pessoas falha logo no início. É o que separa uma dieta passageira de uma mudança de vida definitiva, preparando o caminho para a longevidade, para uma saúde robusta. O fator mais importante de todos é o tempo. Você deve tomar a casca de Psyllium 30 minutos antes da sua maior refeição do dia, que para a maioria de nós portugueses é o jantar. O objetivo é que o gel se forme no seu estômago antes da comida chegar. Se você misturar o pó num batido ou tomar durante a refeição, vai perder quase todo o poder de formação de saciedade. A sequência ideal é simples. Misture o pó em 250 ml de água. Beba imediatamente no intervalo de 90 segundos. E beba logo de seguida um segundo copo cheio de água pura. Depois, espere entre 20 a 30 minutos antes de começar a comer. Quanto à dose, se o seu objetivo é apenas a regularidade intestinal, 5 a 10 gramas por dia são suficientes. Mas, se você procura os benefícios no colesterol, no açúcar no sangue e na perda de peso, precisa de atingir 10 a 12 gramas por dia, divididas em 2 ou 3 doses, como uma antes do pequeno almoço e outra antes do jantar. Mas atenção, nunca comece com a dose total. É por isso que as pessoas desistem na fase feia. Na primeira semana, tome apenas 1 colher de chá por dia. Na segunda semana, passe para 2 colheres. Nas semanas 3 e 4, suba gradualmente até atingir o seu objetivo final. O erro fatal que cancela todos os benefícios é não beber água suficiente. Como o Psyllium expande 50 vezes o seu tamanho, se não houver água, ele pode causar obstrução ou irritação em vez de ajudar. Além disso, se você toma medicação para o coração, diabetes ou tiroide, tenha cuidado, pois o gel pode prender os medicamentos e atrasar a sua absorção. Tome sempre os seus remédios 2 horas antes ou depois do Psyllium. Escolha sempre a versão em pó puro e orgânico, evitando cápsulas ou versões com sabores que estão carregadas de açúcar e adoçantes artificiais. A saúde não precisa de ser cara nem complicada. Se você quer conhecer outros 10 suplementos naturais que realmente funcionam para queimar gordura e que quase todas as pessoas com mais de 50 anos estão a ignorar, clique agora no vídeo que aparece no seu ecrã. Vemo-nos lá!